Informação com diversão. Dicas para morar fora. Experiência com descontração. Partiu morar fora! You just found it. It's your time. Oi, gente! Estamos no ar com mais uma edição do nosso podcast Partiu Morar Fora. Eu sou o Claudinho. E eu sou a Amanda. E nós somos do site vagaspelomundo.com.br, um site que, olha, se você não acessa todos os dias, está perdendo. Certo, Amandinha? Com certeza. Está perdendo por quê? Porque todos os dias nós postamos notícias que podem mudar a sua vida. Então, se você está procurando um emprego, está pensando em mudar de vida, mudar de país, né, encontrar uma oportunidade de trabalho fora do seu país de origem, quer também saber dicas de viagem, quer ver dicas de carreira, está fazendo uma transição de carreira. É tão verdade. bonito isso. E aí você tem e deve, né, acessar todos os dias o nosso site, que é o vagaspelomundo.com.br. Eu vou pôr aqui na tela, que daí o pessoal não fica com dúvida. É Tá aqui verdade. embaixo o meu dedinho, ó, vagaspelomundo.com.br. Desde também, 2016 no ar. Exato, desde 2016 no ar. E também fazer o convite para que você nos siga em todas as nossas redes sociais. Mandinha o dedinho, principalmente no Instagram, tá ali, ó, @vagaspelomundo. Certo, Mandinha? Certo. E dizer que esse podcast é patrocinado. Sim, temos o patrocínio de America Chip. Se você vai viajar para o exterior e não quer ficar sem conexão de internet, porque hoje em dia viajar sem internet é bucha. É bucha. Não tem como, né? Tem que olhar o mapa, tem que pedir um Uber, tem que ver se o restaurante é bom. Com né? certeza. Tem que se virar, tem que fazer um post. Né? Por quê? Porque às Postar vezes... nos stories. às vezes o cara tá naquele divórcio litigioso e aí ele tá na viagem, o que ele faz? Ele posta pra irritar a ex. Claro, Acontece, pra provocar. Claro. acontece. Arrumou um namorado novo, né? É. Tá fazendo uma viagem pro estrangeiro. Então, americaship.com tá aqui embaixo, ó. Entra lá, aproveita que a America Chip tá com Black Friday, certo, Amandinha? Certo. E tem promoção no chip da America Chip. Também tem o nosso desconto, cadê o dedinho? Tá ali, Vagas pelo mundo. Vagas pelo mundo na hora da compra, ganha desconto na America Chip e pode comprar agora para usar só lá no futuro, certo? Com certeza. E fazer mais um convitezinho, que é seguir a America Chip no Instagram, que é parceira nossa de longa data, tá ali o dedinho da Mandinha, @AmericaChipOficial. E hoje, Amandinha, chegamos ao episódio 365. Olha, que especial, hein, Claudinho? Não é? É muito especial. Hoje nós vamos receber um convidado muito especial que eu acompanho já há algum tempo, que é o Ricardo Trajano, carioca, que mora em Belo Horizonte já há muitos anos, engenheiro, palestrante, e ele viveu uma experiência que é inexplicável, né? Ele sobreviveu a um acidente aéreo no ano de 1973. O objetivo dele era chegar em Londres para ver ao vivo todas as bandas de rock and roll da época, aquelas tão famosas, né, Claudinho? Sim, Meu que a gente Deus! tem tanto carinho. Assistiu E ele sobreviveu a um acidente aéreo, foi o único sobrevivente em Paris, já logo chegando, né, em Paris para fazer que era uma escala. escala para depois ir para Londres. Uma escala né? para Londres, e ele sobreviveu. Ricardo, seja muito bem-vindo. A gente quer saber tudo sobre a sua história e o que você aprendeu, o que a sua vida foi, como ela foi ressignificada após esse acidente aéreo. Seja muito bem-vindo. Olha, é um prazer enorme estar aqui com vocês, aqui em BH, né? Eu sou do Rio, como você falou, mas moro em BH. E falando com vocês aí via Braga, Portugal. Para mim é um prazer enorme legal. e a gente vai conversar bastante aqui sobre as coisas que sobre a vida, né? Exato. Exatamente. Ô, Ricardo, eu queria começar pelo começo. E uma coisa que eu falo isso com a Amandinha, quando a gente recebe um convidado, eu gosto de partir do pressuposto que as pessoas não te conhecem, né? Não conhecem o nosso convidado. Então eu queria te pedir um favor. Queria que tu se apresentasse e contasse pra gente a tua história. My name, eu me chamo Ricardo Trajano. Eu fui o único passageiro sobrevivente no acidente aéreo. Eu estudava engenharia civil, estava no 2º ano na Universidade Católica de Petrópolis e era músico. Sempre gostei de música, do violão fui para o contrabaixo
e de vez em quando eu encontro aqui com a galera, a gente se reúne e toca. A música para mim, como para vocês também, é uma terapia, a gente perde a noção do tempo, a gente, né, Claudinho, a gente Ah, entra no estúdio para gravar, a gente fica viajando. Ah, já são 4 horas da manhã. Nem sentiu, nem passou, né? passou batido. Você sabe muito bem disso. E então os meus amigos falando para mim, Ricardo, você tem que ir lá em Londres. Londres para você ver aquelas bandas ao vivo e a cores, porque naquele tempo aquelas bandas não tocavam no Brasil, né? Rolling Stones, Cream, que eu adorava, era o Eric Clapton, Jack Bruce. Aliás, um dos meus baixistas preferidos, prediletos, é o Jack Bruce. Eu tenho mais dois baixistas que eu adoro, que é o John Entwistle, do The Who, Uhum. o Spider, a mão dele parecia uma aranha, e o Chris Squire, do Yes. Ah, não, Todos, mas mal de referência nós estamos, né? Nós estamos mal de referência aí, né, Ricardo? E Porra. conheceu o não, Mick Jagger ao vivo, não foi, Ricardo? Conheceu o Mick Jagger exatamente, ao vivo do Rolling Stones. exatamente. Que honra. Quando eu tinha 16 anos, eles vieram a passeio no Brasil, ele e o Keith Richards e suas digníssimas, que era Marianne Faithfull, que virou uma cantora, e a Anita Pallenberg, que tinha sido casada com Brian Jones, que morreu em 69, uma morte trágica na piscina, afogado, enfim. E é isso. Eu Tu tenho também. queria, Queria chegar em Fala. Londres para tu viver queria ir tudo para Londres, isso. né? Era a época, né? Evidente. Imagina, o E mundo aí eu já acontecia, né? trabalhava, a passagem era cara. E economizei meu rico dinheirinho. Entrei dentro de uma agência da Varig, lá em Copacabana, que ficava ali, uma lojinha que ficava ali no Copacabana Palace. E saí de lá com o meu sonho realizado, passagem para Londres, e eu muito animado. Imagina. Nossa. E a Varig, na verdade, a Varig era a única empresa brasileira que fazia voos internacionais. Existiam outras, mas eram voos domésticos, VASP, Cruzeiro do Sul, Transbrasil. Transbrasil. É. Mas enfim, a Varig era internacional, era a pioneira. Então, e os voos, eles faziam vários voos noturnos, saíam à noite os voos internacionais lá no Galeão, porque partia sempre do Rio, normalmente os Uhum. voos. E a passagem minha estava marcada para as 23 horas. E eu simplesmente cheguei no aeroporto 5 horas da tarde. Vocês vão falar, esse cara é louco. Mas tinha uma razão principal, porque, claro, super ansioso, passageiro de primeira Normal. viagem, mas a razão principal é que eu ouvia falar, e as pessoas me falavam também, eu lia, quando acontecia um acidente aéreo, a cauda traseira do avião era a parte que ficava mais protegida. E eu fiquei com isso na cabeça, falei, vou chegar lá cedo, porque eu quero ser o primeiro a escolher o meu lugar. Naquela época, o check-in, quando você fazia, você escolhia Ó, a sua poltrona. Eu estou falando de 73, tá, gente? é. E aí, naquele tempo, você falou que viajar pela internet é um luxo, né? Você É. falou isso. Aham. Uhum. E naquele tempo, você fazer uma viagem internacional era um evento. Claro, Claro, E imagina. com certeza. era, pô, então lá estava eu, cheguei para a atendente, falei, olha, eu quero a última fileira. Ela falou, não vai ser possível porque a última fileira é reservada aos tripulantes. Só abrindo um parênteses, só para vocês terem uma ideia, sabe quantos? Era um Boeing 707. Tá. Quantos, o número de tripulantes, você tem ideia quantos eram? Ó, assim, hoje a gente quando viaja aqui, a gente vai pela, por exemplo, a Ryanair, que é uma empresa de low cost que tem aqui na Europa, né, de voos baratos. Eles viajam com 4 tripulantes e o piloto e o copiloto. São Só. 6. Certo. Só. Naquele tempo eram 17. Nossa. Nossa senhora. Porque eram o piloto, o copiloto, os substitutos dele, e não tinha GPS, evidentemente, eram navegadores, 2 navegadores calculavam os cálculos loucos para Imagina. você chegar, e à noite eles faziam o percurso através das estrelas. E tinha os mecânicos de voo, que chamava engenheiro de voo, 2, então você vai somando aí.
e o resto eram comissários. E nesse voo foi uma pessoa que de vez em quando eles colocavam no voo a paisana para Uhum. ver como é que estava o serviço a bordo, como é que estava Ah, tudo no como avião. é que chama ele? Cliente oculto. Cliente oculto, cliente misterioso. É, isso aí. Tinha um outro nome que eu esqueci, mas enfim. Então eram 17. Ela falou: olha, a última fileira está reservada para os tripulantes, tem a penúltima fileira, 27, janela F. Eu falei: pô, beleza. Fechou. E aí E tu ia entrei sozinho, Ricardo? Tu ia viajar só sozinho, tu? sozinho. Avião lotado, Imagina. mas tinham duas poltronas vagas do meu lado, as únicas poltronas vagas, e na minha frente, teus pais vão saber, viajava um cantor muito famoso na época, que era o Agostinho dos Santos. Era um cara muito famoso. Vocês já ouviram falar dele? Não. 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 Não, claro que não. E aí, ele é como se entrasse no avião o Gil, por exemplo, Gilberto Gil. Ah, olha, todo Não. mundo ia sacar. E esse cara era o Gilberto Gil da época, era um cantor muito música popular, enfim. E viajavam outras figuras, o presidente do Congresso, o Filinto Miller, que eu nem sabia quem era. Na época era o Médici no poder, né? Uhum. Uhum. E militar, poder militar. Então, e viajavam outras pessoas também conhecidas, os irmãos Brothers, que eram iatistas, o Júlio Delamare, jornalista, o Scavone, que eles iam fazer o Fórmula 1 lá em Londres, enfim. Só gente E aí, importante. Não, é porque é, eu acho só, desculpa te interromper, cara, mas é que é importante o Ricardo fazer esse contexto, que a gente tá falando de 51 anos 51. e em que o viajar de avião já não era uma coisa comum, e para o exterior, especialmente o percurso que o Ricardo estava fazendo, que era Paris e Londres, era uma coisa exclusiva, né? Uhum. Vamos falar assim, nos dias de hoje não era para qualquer um, vamos colocar assim. Exatamente. Quanto Exatamente. custava, Ricardo, uma passagem de avião na época? Era o preço de um carro? Tipo, em Não, dinheiro Não. não era não, tanto. não. Não era, mas era muito caro. O Bem meu pai, mais caro. Meu pai sempre dá a referência do salário mínimo. Quando fala que é uma coisa cara, ele fala assim: rapaz, fui numa churrascaria, paguei 5 salário mínimo. Aí eu Olha, eu não tenho ideia, mas era uma passagem cara, bem mais cara que hoje. Enfim, eu economizei bastante tempo, meu dinheirinho, para poder comprar essa passagem. E E aí, embarcou. Embarcou, voou, tudo certo. tudo certo, voo tranquilo, e eu adoro conversar com as pessoas e tal, sempre gostei disso e Uhum. meio impaciente também, e tipo, aqueles dois lugares vagos, o Agostinho sempre inclinava, ele estava na minha frente, ele sempre inclinava a poltrona, e eu com esses pernões, eu tenho 1,92 Nossa. e classe econômica, o meu joelho quase no meu rosto, Pra tu ver, mesmo, eu tenho 1,87 m e hoje, 51 anos depois, também sofro com isso, porque é um problema eterno da aviação. Então, o espaço. exatamente. É. E aí eu mudava de lugar, os dois lugares vagos, ia conversar com os comissários. E por duas vezes, antes de chegar na escala, que não chegou, eu fui visitar a cabine. Por duas vezes naquele tempo você podia visitar a cabine. E aí, faltando 5 minutos para o avião chegar em Orly, só tinha Orly, não tinha Charles de Gaulle. Charles de Gaulle, eu acho que foi inaugurado 2 anos depois, 75. Só tinha o aeroporto de Orly. E começou uma fumaçazinha atrás de mim, na projeção do toalete. Ninguém deu bola, todo mundo já com cinto, e eu por puro instinto. Aí vem o papo de instinto que a gente poderia ficar conversando aqui a manhã toda. Eu tirei o meu cinto e fui andando para frente. Só tu em pé no avião. Só eu, os caras falando: quem que é esse maluco aí? Maluco, Tá doidão. chegando o avião, esse cara deve estar indo no banheiro, deve estar apertado. E quando eu cheguei lá na frente, o comissário-chefe olhou para mim e falou: garoto, o que você está fazendo aí, rapaz? Volta para o seu lugar, proibido. O avião está chegando. Você quer visitar a cabine novamente? Eu falei, eu nem falei com ele, eu passei do lado dele, como se ele não estivesse conversando comigo, e fui andando. Eu me lembro muito, quando eu falo isso, de uma frase do Dalai Lama, que diz o seguinte: aprenda as regras e quebre algumas. Foi exatamente isso que aconteceu quando eu cheguei lá na frente. Já tinham dois comissários encostados na divisória da cabine. O
começaram a ficar horrorizados, os caras, falando: nossa, o que vai acontecer? Porque a fumaça ela foi saindo simultaneamente por todo o revestimento e a fumaça era preta, era aquela fumaça igual pneu queimando nas ruas, sabe? Aqueles piquetes que o pessoal faz, preta, negra, tóxica, enfim. Isso rápido, né, Ricardo? Foi o tempo de tu levantar, chegar ali na frente, já tava assim. Não, quando ele me deu a bronca, não tinha o menor sinal de fumaça. Quando eu cheguei lá na frente, na Gale, na divisória ali praticamente da cabine, tinham 2 comissários já apavorados porque a fumaça tomou conta de tudo, de repente. E as pessoas não berraram? As pessoas não berraram? Não berraram. Não? Eu não escutei, eu não enxergava um palmo na minha frente, né? Parecia que estava debaixo da terra, mas eu tenho certeza que as pessoas não berraram porque ela foi envolvendo a fumaça, os passageiros de tal forma que eles não tinham o menor poder de reação. E a primeira o sujeito ficava tonto, a segunda desmaiava, a terceira ele morria. Todos morreram sentados nas poltronas, todos. E eu lá na frente, em pé, sem cinto, sem cinto, não enxergava mais os comissários, eles tinham parado de falar, provavelmente estavam morrendo. E o piloto também não falou nada? Não, foi muito rápido. Olha, eu posso te falar que foi de 2 a 3 minutos, desde que começou a fumaça até ele fazer o pouso de emergência. Foi muito rápido. E aí eu comecei a me despedir da vida. Respirando um pouco a fumaça, evidentemente, não tinha nada, não tinha toalha, não tinha. O pessoal falou: você tinha uma toalha molhada? Eu falei: não tinha nada, cara. Vai molhar onde, né? E aí eu comecei a me despedir da vida. Veio um filme na minha cabeça, um flashback, meus amigos, minha família. Eu falei: cara, eu tô com 21 anos, vou morrer. E de repente eu senti alguém me abraçando, pegando aqui o meu ombro, depois me dando um abraço. Eu falei: cara, é a morte. Eu não sabia que a morte chegava, claro, né? Eu não sabia que a morte chegava de repente e te levava. E aí, nesse momento, o avião começou a inclinar muito. A minha impressão é que ele estava a 90 graus, claro que não, estava muito inclinado. Eu caí no chão de bruços e eu falei: esse avião vai cair de bico. Porra, vai ser uma morte estúpida. E aí ele conseguiu fazer um pouso de emergência numa plantação de cebolas. Assim que ele pousou, eu apaguei, foi um barulho louco, mas assim Tu lembra do barulho? Lembro. Ele ainda deslizou uns 500 metros, pegou várias árvores. Blum, blum. Tu estava consciente? E aí quando ele parou, eu apaguei. E aí fiquei dentro daquela fornalha, né? Porque o teto, a parte de cima de plástico? De cima, ela começou a cair em chamas. Porque onde a fumaça, há fogo. Lá em cima eu não vi o fogo, só fumaça. E foi caindo em chamas, carbonizando todas as pessoas que estavam já mortas. E caiu uma placa enorme nas minhas costas. Eu tenho queimaduras até hoje, queimaduras de 3º grau. E aí os bombeiros chegaram 8, 10 minutos depois e me retiraram ali. Viram que eu estava com vida, pensou que eu tivesse morto. Me colocaram no helicóptero. Minutos depois eu estava chegando no hospital e já estava em coma. Fiquei em coma 30 horas. E quando eu cheguei lá sem roupa, cheio de fuligem, irreconhecível, muito queimado, tinha uns caras da Varig no hospital, falaram assim: não, esse cara aí é o nosso comissário, é o Sérgio Balbino. Porque o Balbino, que tinha morrido, tinha o meu porte físico, moreno, magro. Ele é o Balbino. E você sabe que o coma, ele tem vários graus de coma. Você tem aquele coma profundo, que você não faz absolutamente nada, e você tem o coma que, de repente, você vai lá na superfície e volta, dependendo do grau do coma. E esse coma que eu estava fez com que eu pedisse porque eu devia estar ouvindo o tempo todo: o Balbino, Balbino, Balbino. Queria me identificar. Né? Eu pedi uma folha de papel, uma caneta e com uma letra de criança, com muita dificuldade, escrevi meu nome, telefone, endereço. Eu mostro isso na palestra, nome do meu pai.
Os caras pegaram e falaram: esse aí é outro tripulante, não é o Balbino, é o Ricardo Trajano. Aí foram na lista de tripulantes, não achavam o meu nome, foram na de passageiros, falaram: mas esse cara é passageiro, mas não é possível. E aí ligam lá para casa, lá em casa, olha, lá em casa, um Imagina. velório. Tragédia. Meu pai encomendando meu sepultamento, porque a primeira notícia é que todos estavam mortos, porque eles pensando que eu fosse o Balbino. E minha mãe, minha querida Dona Cat, o tempo todo falando: meu filho não morreu, meu filho não morreu. Os meus amigos lá em casa falando: Ricardo, você não acredita. A convicção da sua mãe, e nós, coitado, com pena dela, falando: poxa, a mãe do Ricardo não quer cair na real, o pai dele encomendando o sepultamento, ele morreu. E aí toca o telefone, a Varig ligando, meu pai atendeu, telefone fixo, tá? Só para vocês Claro. lembrar. Um dia e meio depois, né? 30 horas, um dia e 30 meio horas, depois. eles me ligam, a Varig liga para o meu pai: seu Reginaldo, nós queríamos informar o senhor que houve uma troca de identificação de corpos, seu filho está mal, mas está vivo. Aí de um velório virou uma festa, e minha mãe levantou do sofá dando bronca em todo mundo. Eu não falei que meu filho A hora estava da vivo. plaquinha, eu já sabia. E Eu você já tem outros sabia. irmãos, Ricardo? Tem uma irmã que mora no Rio de Janeiro, de vez em quando eu vou lá visitá-la. Mais velha E ou mais nova? mais nova. Mais nova. E aí eu... Tua mãe falou: eu já sabia, Ricardo tá vivo. Isso. E aí eu fiquei, quando eu acordei do coma no hospital, vocês não acreditam, acordei todo ferrado, todo entubado, dentro de uma tenda de oxigênio, falando assim: cara, onde é que eu tô? Eu estava indo para Londres, eu tô no hospital? O que aconteceu? Você vai lembrando aos poucos, porque... Imagina o impacto, né, também. Porque a tua cabeça parece aquele quebra-cabeça de várias peças, 1000 peças, 2000, 5000, e você vai encaixando aos poucos as peças, e fica um vazio ali, você perguntando o tempo todo. E eu olhei para as minhas costas, falei: cara, cheio de queimadura, onde é que eu queimei mais? Aí eu olhei para as minhas mãos, eles estavam queimados, olhei para o meu rosto e olhei para o meu amigo aqui embaixo. Levantei, estava tudo bonitinho no lugar e soltei um porra, beleza. Eu tinha 21 anos. Porra! As E costas queimadas, beleza. O resto a gente resolve, aqui, né, cara? Pô. Foi tão espontâneo, foi tão lírico esse porra. Que... Não, e o rosto, né? O teu rosto tá intacto, né? Não tem exatamente, eu coloquei a primeira coisa que eu fiz. E aí foi uma longa batalha, sabe? Eu fiquei no CTI. Né? Eu fiquei no CTI 2 meses lá em Paris. Depois fiquei 1 mês no Rio, não precisei ficar no CTI. Fiquei 3 meses internado, mas esse período, principalmente no início lá no CTI, as pessoas não me davam uma semana de vida. Até porque, é isso que eu ia te perguntar, até porque tu inalou fumaça, né, cara? O teu pulmão deve ter ficado um horror, né? Não, a primeira radiografia de pulmão, os caras olham e falam: esse cara já morreu, né? Não, ele está aqui no CTI. Não vai passar de uma semana. O meu estado era caótico. Imagina. O Amanda e Claudinho. Era caótico. Edema pulmonar generalizado, dezenas de transfusões de sangue, febre 40 graus constante. Estava mal. Estava lascado. Para não dizer outra palavra. E aí... Mas desde os primeiros dias de internação, eu sempre falo isso, eu falo isso na palestra, eu procurava separar as coisas muito bem, porque é um ambiente pesado, conturbado, que é uma CTI. Eu procurava extrair dentro daquele ambiente as coisas boas que me rodeavam. Ricardo, eu queria te fazer uma pergunta. Pois não. Ótimo. Essas interferências eu acho ótimo. Não, eu queria te fazer uma pergunta, que hoje de manhã eu estava levando a nossa filha para a escolinha, e eu falei para ela, Ana, hoje o papai e a mamãe vão entrevistar um senhor que sobreviveu a um acidente de avião. Contei para ela a história. E ela ficou assim: sério, pai? Meu, não sei o que. Eu falei: se tu pudesse falar com ele, que pergunta tu queria fazer para ele? Que ótimo. E ela me respondeu, ela tem 7 aninhos. E ela me respondeu: como é que ela chama? Ana Beatriz. Ana Beatriz. Que ótimo.
É música Beijo! também. Ana Musicista Beatriz, também. beijo pra Musicista você. também. E é música, toca violino e piano, uma Que querida. graça! Quero te conhecer, Ana. Querida. Beatriz. E ela disse assim, pai, pergunta pra ele se ele sentiu medo. E eu queria te Boa perguntar, pergunta. tu sentiu medo? Cara, impressionante, eu não senti medo. Na hora que. Boa pergunta, Ana Beatriz. Na hora que eu estava naquele sufoco, me despedindo da vida, eu fiquei calmo. Me veio calma. Coisa louca, né? E eu me despedindo da vida. Me veio calma, eu falei, cara, vou morrer. E você sabe, só abrindo um parênteses, você sabe que um ano depois eu encontrei com um grande amigo meu do Rio. Conheço ele desde garoto, ele sempre teve um lado espiritual muito forte. É um cara assim, posso chamar que é um cara fora da curva, um cara diferenciado. Ele lê, ele escreve muito. Aí encontrei com ele um ano depois, ele falou: Ricardo, que coisa boa, eu estou te encontrando aqui. Eu estava falando com você uma semana atrás com meus amigos. Eu queria saber aqueles momentos de sufoco. Eu sei que você não tem problema de falar sobre o acidente. Aí eu contei para ele e no final eu disse: Nelson, eu senti, cara, a morte me abraçando. Ela veio, colocou a mão no ombro, me abraçou literalmente. Ele falou: Ricardo, não era a morte te abraçando, era a vida te protegendo. Era o seu anjo da guarda, o seu Deus te dando um abraço. Cara, eu comecei a chorar. Não acredito. Dei um abraço nele, eu falei, cara, que coisa louca, que coisa linda que você está falando comigo. Aí ele falou, e eu falo também isso na palestra. Estou dando um monte de spoiler aqui da palestra. Uhum. Mas aí ele falou... Mas ver ao vivo deve ser muito diferente, né, a palestra. Ah, sim. Ele falou, Ricardo, aprenda o seguinte, a ver sempre o outro lado da moeda. Claro. A gente está acostumado a ver só um lado. Ah, esse trabalho não tá, é uma merda. Por que eu fui conhecer aquela pessoa? Era a morte me abraçando. Vira, cara, que você tem saída para tudo, menos para a morte. Mas você consegue alcançar os seus objetivos. E porque se você ficar só com um lado da moeda, você não vai adiantar nada. Vira ela. E você sempre foi uma pessoa otimista? Ou foi ali no hospital que isso te acalmou? Algo te trouxe paz? Ou você sempre foi Amanda, uma pessoa assim, pra frente? eu sempre fui, né? Mas eu divido muito a minha vida antes e depois do acidente, é claro. Você E tinha alguma namorada, Ricardo, na época ou não? tinha umas. Umas ficantes. Lá no Rio Grande do Sul, sabe, eu falei pra ti, né, que eu sou do Alegrete. Lá no Rio Grande do Sul a gente dizia, eu tinha uns cachos. Uns cachos, exatamente. É. E aí eu valorizo cada minuto da minha vida, comecei a valorizar. Mais do que tu já valorizava? Mais do que eu já valorizava. Eu não me dava muito garoto, 20, 21 Molecão. anos, sabe? Queria curtir, não sei o quê, bababá, tocar. E aí eu comecei a ver, cara, peraí. Agradeço todos os dias aquele cara lá em cima. Cada um tem seu. Uma coisa que eu não falo em palestra é sobre religião, política, nada disso. Cada um tem o seu Deus, tem a sua fé. Ateu. Religião é diferente de espiritualidade, né? Claro. Espiritualidade tem tudo a ver e não confunda espiritualidade com religião, não tem nada a ver. Nada a ver. Exatamente. Então. Aliás, eu tenho uma pergunta para ti nesse aspecto, Ricardo, que é assim. Diga. Eu contei para um grande amigo meu que ia falar contigo. E eu falei assim: a gente vai gravar o podcast com ele e tal. Aí ele disse, pô, que massa. Eu falei, e que pergunta tu faria para ele? E ele perguntou assim, ó. O que tu pensou quando tu percebeu ali que o acidente era iminente? E o que isso mudou espiritualmente em ti? Mexeu muito comigo. Muito. Você sabe que uma coisa que eu perguntava muito, depois que esse cara falou que foi a vida me abraçando, meu anjo da guarda, o meu Deus, eu passei anos e anos me perguntando, mas por que só eu? Por que só eu? Eu, Ricardo, vocês já devem ter feito essa pergunta também, sim. né? Por que a gente? Quem não sou pelos eu? mesmos motivos que tu, mas sim. E assim, fala... e o que explica, né? Assim, não, você exatamente. ficar tão debilitado no hospital, ter 21 anos, será que te Passar salvou? pelo que tu passou, né? Será que é porque você tinha um físico diferente?
o teu pulmão era mais forte? Como que o teu pulmão Não, se é regenerou, difícil, né? Tem Não, coisa isso, que... além de uma força divina, evidentemente, eu era atleta. Fui nadador do Flamengo, competia campeonatos. Depois fui jogar basquete no Botafogo. Não fumava, tinha 21 anos. Isso com certeza me ajudou. Mas aí, voltando, eu me perguntava o tempo todo: quem sou eu, Ricardo, esse ser infinitamente pequeno diante dessa existência? Cara, mas por que sou eu? Por que ele não abraçou as outras 120? Morreram 123 pessoas. Por que ele não abraçou as outras pessoas? Tu foi o Eu único ficava passageiro, né, Ricardo? o único passageiro. E Morreram tripulante, 123. Tripulantes escaparam que estavam dentro do cockpit junto com o copiloto e o piloto. que eram 10. 10. Então, E eram 11 17. pessoas sobraram. Morreram 7 tripulantes, estavam fora da cabine, do cockpit, e um único passageiro que fui eu. E eu me perguntava o tempo todo: mas por que só eu? Por que ele não abraçou as outras pessoas? E aí, quando eu comecei a fazer palestras, de 7 anos para cá, por acaso, que é uma longa história, que depois eu posso falar aqui com vocês brevemente, eu fui começar a entender que eu tinha uma missão, um propósito de vida, que era poder fazer essas palestras, de ajudar muita gente. Eu ajudo muita gente nas palestras. Ah, mas o que você fala? Eu falo sobre o acidente, claro que as pessoas têm curiosidade, nada trágico, falo sobre os 3 meses que eu passei, principalmente em Paris, 2 meses no CTI, que eu falo muito sobre cabeça, o quanto isso ajuda a gente, e das reflexões comuns a todos nós. Então, eu dou uma sacolejada nessa galera que adora se vitimizar. Ah, o mundo está contra mim, que fica chorando pelos cantos, está cheio de saúde, mas acha que não tem tempo para nada, coloca a culpa sempre no vizinho, no seu parceiro lá no trabalho, enfim. Eu dou essa injeção e eu ajudo. Olha, as pessoas falam: ah, mas você vai ganhar dinheiro com isso, né? Palestra. Eu falei: cara, vamos dividir as coisas. Uhum. Vou ganhar, preciso, mas isso é uma consequência. Em primeiro lugar, é a troca que eu tenho com as pessoas. Olha, é muito gratificante, muito. Propósito é uma coisa que pouca gente compreende. Exatamente. E aí eu fui entender isso e fiquei mais, respirei fundo, falei: cara, agora é que eu estou começando a entender por que sou eu. Enfim, eu tinha essa missão. E foi assim que eu comecei a fazer palestras, porque os meninos aqui de BH fizeram uma revista maravilhosa chamada Ernesto, uma revista assim, ó, qualidade de papel, não tinha anúncio. Eles fizeram isso por amor, cada um tinha uma profissão. Uhum. E essa revista saía trimestralmente, e foi até o número 20, o número 10, eu não me lembro. E a número 1 eles fizeram uma reportagem comigo, dentre outras que tinham lá, artistas plásticos, enfim. E a reportagem, a matéria ficou excelente, ficou muito bacana, os meninos lá escreviam muito bem. E aí eles me falaram: olha, a gente vai fazer um lançamento da revista em São Paulo, no prédio lá da Tamiotaki, em Pinheiros, e a gente gostaria que você fosse. Eu falei: claro que eu vou, vai ser um prazer. Não, Ricardo, mas a gente quer que você faça uma palestra. Ai. Eu falei: você está brincando, Daniel? Me tira daí. Eu não vou não. Não vou não, sinto muito. Ele falou: pô, Ricardo, você tem que mostrar para as pessoas que a vida continua. Falou um monte de coisa, um verdadeiro sermão. Eu falei: não, Daniel, não vai dar não. Eu não sei nem o que eu vou falar, não sei qual vai ser minha reação falando para as pessoas. Por favor. Ele falou: Ricardo, o lançamento da revista e você lá palestrando vai ser 10 horas da manhã num domingo. Eu falei: o quê? 10 horas da manhã num domingo? Eu vou. Porque 10 horas da manhã no domingo não vai Não vai ninguém. ter ninguém. Concorda? Não vou passar vergonha. Só que eu esqueci que era São Paulo. Chegou lá, tinha umas 200 pessoas e era garotada, de 20 a 25 anos. Eu falei: meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Eu não levei roteiro, não levei nada, não sabia nem o que eu ia falar. O Daniel ainda chegou para mim, para me alegrar, falou: você tem 30 minutos para falar. Eu falei: você está brincando, eu quero falar 2 minutos e ir embora. Como diz não sei se você conhece essa expressão, picar a mula. Picar a mula, Sim, claro, sim. vazar. Uhum. Vazar. E aí, aí eu cheguei lá, um banquinho alto, comecei a falar, o pessoal: levanta,
Eu sem graça levantei. Olha, eu comecei a falar, foi saindo aqui de dentro, foi saindo. Parecia que eu estava num grande divã, gente. Que legal. E aí as pessoas comecei a perceber, garotada, pô, falando do acidente há muitos anos, a garotada prestando a maior atenção. No final, o Daniel falou assim: Ricardo, já passou os 30 minutos, eu queria continuar. E aí encerrei a palestra e chegou a garotada, e chegou um garoto. Isso me marcou demais. Devia ter 20, 21 anos, na época que eu tinha também essa idade, falou: poxa, Ricardo, adorei ver você falando, eu vou te confessar uma coisa, eu sofri um acidente de ônibus interestadual há uns meses atrás, algumas pessoas até morreram, outras ficaram gravemente feridas, eu não sofri nada muito grave, mas toda noite eu vou dormir pensando nesse acidente. E hoje à noite eu tenho certeza que eu não vou pensar nesse acidente, porque foi tão legal te ouvir. Ô, gente, quando ele falou isso, caiu uma ficha imaginária na minha frente. Eu falei, cara, se eu estou ajudando uma pessoa, Tá feito. É isso. eu quero continuar a fazer essas palestras. E aí comecei Que isso legal. dessa forma e, nossa, eu respondo todo mundo no Instagram. Querido. Responde Não, mesmo, querido, é cara. muito acessível. Ai, Exato. tu tem uma energia, Ricardo, uma vibe inexplicável, Que inexplicável. isso. E eu queria que você explicasse pra gente o que você vê hoje da vida, daqueles pequenos problemas que a gente tem, assim, Aquelas bobagens. bobagens do dia a dia. Ai, me tranquei. Aqui em Portugal acontece muito, né? Me trancar pra fora da casa e a porta não abre se você não pega a chave. Ela não abre por fora, Não é um abre por inferno. fora. Ah, esqueci Esses tal dias, coisa, por exemplo, a perdi gente- o celular. Coisas bobas do dia a dia, Esses dias né? a gente viajou e aí voltou, quando voltou para pegar o carro no aeroporto, chovendo, tava o pneu furado. Pô, voltar com mala, pneu furado, chuva, essas bobagens do dia a dia, se quiser. Isso, exatamente. Como que você enxerga, assim, essas pessoas que reclamam de tudo, que acham que aquilo ali é um grande problema, um drama, sendo que tem tanta coisa mais importante, né? Nós somos tão pequenos no universo. Como que você enxerga isso na vida hoje? Hoje e desde aquela época do CTI, Amanda, o Jim Morrison, que era o cantor do The Doors, Light My Fire, Baby Come on, Light My Fire, ele escrevia. E eu li alguns pensamentos dele, e um que me acompanhou desde a época do CTI, eu lá todo ferrado, eu pensava nessa frase dele: nunca se dê por vencido, porque quando você pensa que tudo acabou, é um momento onde tudo recomeça. E muito em cima desse pensamento, eu tenho a certeza absoluta que é possível, sim, recomeçarmos a vida após essa tragédia que eu passei, após frustrações, traumas, decepções que a gente passa pela vida, né? Todos nós já passamos. E mesmo morte de gente queridos, de parentes, é possível recomeçarmos a vida. Eu digo sempre que viva o presente. Para de ficar remoendo lá o passado. Ai, por que eu fui conhecer aquela pessoa? Por que eu fui perder tanto dinheiro? Cara, você ficar remoendo esse passado, essas picuinhas, é uma ponta da depressão. Exato. Não confundam, eu digo sempre, não confunda esse passado com saudade, não é isso. Saudade é sempre algo bom que valeu a pena. Tem uma frase linda do Rubem Alves, que eu adoro ele, que diz: saudade é o bolso onde a alma guarda aquilo que perdeu. Então são outras picuinhas. Ai, por que isso? Por que eu fiz aquilo? Cara, guarda. Um grande psiquiatra que eu adoro, ele, um amigo meu, se tornou um grande amigo, falou: Ricardo, se você voltasse lá no passado, aquelas merdas todas que aconteceram, você não ia fazer a mesma coisa? Ia. Exato. Então para, cara. Desobedecer às vezes é preciso, né, Ricardo? Exatamente. Foi o que te salvou, né? E sabe, domingo passado a gente tava na missa, esses dias, e aí o padre disse uma coisa que me marcou muito, né? Que ele falou assim: às vezes as pessoas reclamam do que estão, pelo momento de vida que estão passando, e esquecem que é justamente porque tu passou pelo que tu passou que tu é o Ricardo hoje.
O Exatamente. Ricardo de hoje não seria o Ricardo de hoje se tu não tivesse passado pelo que tu passou. O teu percurso é fundamental. E aí eu completo com uma frase que a gente diz, conversa com muitas pessoas que já moram no exterior ou pretendem morar em outro país, que não deixa de ser também uma forma de renascimento, né? Esses dias, nos últimos nos episódios anteriores do nosso podcast, falava muito disso. E tem uma seguidora nossa que mudou recentemente, está morando na Espanha, e ela falou que está passando um momento difícil porque ela está estranhando tudo, né? Tudo muito novo. Ela chora sempre. Ela chora, tá triste. E aí a gente falou no podcast, eu falei para ela, né, e para quem nos ouve, eu falei assim, é que quando a gente vai morar em outro país, a gente é igual criança quando chega na casa de um adulto estranho, né? Lembra quando chega assim, não, a Amanda tá estranhando, daqui a pouco ela se solta, aquela coisa do estranhamento. E eu acho que a gente precisa passar por isso, por esse estranhamento, por dificuldades que a gente, porventura, e todas as pessoas do mundo passam. Decepções com Decepções, pessoas. Alegrias, muitas alegrias. Aí daqui a pouco tu fala, tô alegre hoje, tô triste hoje. E falando sobre sentimento, Ricardo, eu queria te perguntar, são duas perguntas numa só, mas o que te deixa muito triste hoje, que te deixa triste, e o que te deixa muito alegre? A tristeza, essa tristeza são essas pessoas, cara, que eu falo, cara, para de reclamar da vida. Eu vou contar uma. Às vezes eu falo isso na palestra. Eu vou contar aqui eu tenho uma receita de bolo. Eu não sei fazer bolo, mas é o meu bolo imaginário. E o nome desse bolo ele tem um recheio de antifragilidade e se chama resiliência. E os ingredientes para fazer esse bolo, claro que são ingredientes, me ajudam demais a tocar essa vida, a refletir, a colocar em prática, e eu sempre gosto de passar isso para as pessoas. O primeiro ingrediente é de não se vitimizar, cara. Para com isso. Eu vou falar daqui a pouco mais sobre isso. O segundo ingrediente é o otimismo. Eu não estou falando para você ser um grande otimista, não é isso. Mas que você tenha um pouquinho de otimismo, que dê para colocar esse otimismo na colher de sopa e jogar ali para fazer o bolo na batedeira. Já é o suficiente. Terceiro, por incrível que pareça, é o bom humor. Eu aprendi a ser bem-humorado lá no CTI, com aqueles enfermeiros que cuidavam de mim em dupla. Todo santo dia eles vinham, mas com uma energia e um bom humor que eu falava, cacete. Como é que esses caras conseguem isso num ambiente hostil, pesado, que é um CTI? Eu quero ser igual a esses caras. Aí comecei a cultivar esse bom humor dentro aqui de mim. E até hoje, graças a Deus, ele me acompanha. O otimismo renova a esperança. É isso. Quarto, a empatia, aquela mão dupla que a gente tem que ter com as pessoas, aquele olhar, aquele toque, aquele abraço, aquele afeto, de se colocar realmente no lugar do outro, de ter compaixão, né? Quinto é autoconfiança. Meu amigo, acredita em você, acredita nas suas crenças, acredita que você é capaz. E aí você tira esse bolo imaginário do forno, cheiroso, fofo, você ainda coloca uma canelinha, eu chamo essa canelinha de ousadia. Ousadia para a gente criar, ousadia para a gente empreender as nossas ideias. Mas eu queria voltar ao não se vitimizar. Meu camarada, para de ficar chorando pelos cantos, para de achar que o mundo está contra você, para de dizer que você não tem tempo para nada, como eu falei anteriormente. Corre atrás, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Tinha uma música que era assim. Mas levanta e não fica parado que nem uma mala. Segue em frente, sempre, aí a palavra-chave, sempre evoluindo. E a evolução é o nosso pilar principal do sentido da nossa vida. Para que a gente possa evoluir, a gente tem que sair da famosa zona de conforto, que eu até brinco, eu digo que a zona de conforto é um apelido bonitinho que deram para preguiça. Saia dessa zona de conforto. Use outros circuitos que estão no seu cérebro que são pouco utilizados. Que circuitos são esses? Empatia, gentileza, gratidão, satisfação, generosidade, solidariedade e o circuito da compaixão. O querido, vou voltar ao Rubem Alves, sintetiza muito tudo isso que eu estou falando na seguinte frase: milho de pipoca que não passa pelo fogo
será sempre milho de pipoca. As grandes transformações acontecem quando você tem que passar pelo fogo, pelas dificuldades, pelo sufoco, pelas pressões, e aí sim nos transformarmos numa belíssima pipoca. Tem uma frase também que eu gosto Que lição. muito, Ricardo, Ah. que é de um escritor, um poeta lá de Blumenau, da minha cidade, da minha terra natal, que é o Lindolfo Bell, que é: o menor que o meu sonho eu não posso ser. Né? A gente sempre tem que sonhar mais alto do que a gente pode, né? Exatamente. Eu fui a primeira pessoa da minha família a morar fora, a minha mãe foi a primeira pessoa da família a fazer um mestrado. Sonhar grande, sonhar alto, Claro. né? Eu fui a primeira pessoa da minha família a aprender inglês, e eu Uhum. tinha aquele sonho. Eu olhava os meus professores como um exemplo, eu olhava a minha professora assim como um ídolo, Um farol, né? um farol. Eu quero ser essa pessoa, eu quero ser como ela, eu preciso ter esse conhecimento como ela tem. Eu devorava livros, devorava. E é tão importante, né, a gente ter algo maior, pensar que a gente tem algo para almejar, para não se conformar com a nossa realidade, com a cidade que a gente nasceu, com a casa que a gente nasceu, com... Não, tem que ser grato. A gente tem que ser grato, mas tem que sonhar, olhar pra frente, né? Sonhar Sabe que, em conhecer mais coisas. Sabe, cara, que tem um cantor que a gente conhece pessoalmente e que eu acho, né, ele sensacional, que é o Vitor Clay. Que ele tem aquela música do Sol, né? Ô, Sol, vê se não esquece, enfim. Ele é um cantor, ele é gaúcho, mora em Santa Catarina, e aqui em Portugal ele é mundial já, assim, aqui em Portugal muita gente toca conhece. Muito aqui, né? E tem uma música dele que eu usei, inclusive, em agradecimento quando eu terminei meu doutorado, e eu coloquei assim, que a música chama Vai na Fé. E tu tava dizendo, eu tava pensando nessa música, que ela diz assim, ó: vai na fé, segue o teu caminho, aprende a andar sozinho, que o tempo dá o seu valor. Na vida a gente vence quando espalha o bem e o amor, segue o teu caminho, aprende a andar sozinho, que o tempo dá o seu valor. Então, assim, o universo, né, vê quem por muito tempo insiste, eu sei, eu já passei por isso alguma vez, gosto de me complicar, se Deus quiser, tenho fé, não facilite, gosto de me complicar, o desafio existe, e eu sei, ultrapassarei tudo que vier. E aí ele volta dizendo, segue o teu caminho, vai na fé, aprende a andar sozinho, que o tempo dá o seu valor. E quando a gente fala com as pessoas que vêm morar no exterior, é aquela ansiedade, né, cara, a gente é de uma geração um pouquinho diferente, tu já tem mais estrada do que eu e a Amandinha, por exemplo, e a gente é muito ansioso, a gente quer resolver, a gente é a geração McDonald's, né, a gente não tem tempo de esperar. Só que a gente tem que seguir o nosso caminho, aprender a andar sozinho e esperar que o tempo dê o seu valor. E eu queria te perguntar isso, como que é a tua relação com o tempo hoje? Não só o tempo do dia, né, das 24 horas do dia, mas o teu tempo de vida, como é que tu olha pro teu tempo de vida? Olha, eu digo sempre que eu estou no lucro e no crédito da vida há muitos anos, né? O que vem para mim é tudo crédito, eu penso de uma forma... E achei interessante vocês estarem falando de gratidão e fé, porque eu acho que nós temos que andar aqui dentro da gente, ser grato à vida, e o outro lado aqui, vocês, claro, tem o famoso Spotify, mas aqui dentro a gente tem o nosso Spotify. Então, eu acho que a gente tem que ser grato a isso, agradecer todos os dias, somos saudáveis, graças a Deus. Então, a minha vida passou a ser um presente cheio de propósito e de significados. Na verdade, é isso. Então, eu valorizo cada minuto da minha vida, cada minuto, nada é por acaso, sempre pensei dessa forma. E as coisas acontecem, a gente nunca acredita que as coisas possam acontecer com a gente, né? Mas podem acontecer, a minha vida mudou em 3 minutos dentro do avião. Então, eu sou muito grato e tento levantar a cabeça dessa galera e, poxa, esse podcast que eu participei do Inteligência Limitada, que eu respondo todo mundo, qualquer pessoa que me... Um garoto do interior de Pernambuco, 23 anos de idade, me manda uma mensagem dizendo: Ricardo, adorei ver você no Inteligência Limitada, e eu queria te fazer uma pergunta, qual o sentido da nossa vida? E aí eu respondi para ele. Minutos depois ele me escreve retornando, falando: Ricardo, jamais imaginaria de você estar me respondendo, que alegria.
E eu vou te confessar uma coisa, eu estava prestes a me suicidar. E vendo você, um guerreiro, que ficou 3 meses entre a vida e a morte no hospital, e hoje faz palestras ajudando as pessoas, mudei de ideia, vou seguir o seu caminho, vou procurar uma psicóloga. Gente, Olha, eu ganhei minha vida, que seja uma pessoa só, uma só, já valeu. tá feito. Então, eu acho que o meu foco, que você falou, de vida, é fazer essas palestras para o resto da minha vida. Que Deus me dê saúde, eu me Vai te dar. cuido, faço meu Smart Fit, minha ginásticazinha, alimentação, mas esse é o meu propósito, sabe? De fazer isso para o resto da minha vida. E as minhas E, filhas, né, que eu claro, adoro, que é a Júlia de 27 anos e a Marina de 23, são minhas confidentes, querido. e a vida é isso. E a Tu gente sabe, é, não, tu sabe que eu perguntei isso do tempo pra ti, porque antes da gente começar a gravar aqui a nossa conversa, a Mandinha te fez uma pergunta e perguntou assim: oi, cara, qual que é o dia do teu aniversário? E qual foi a tua resposta? Qual esse é deles? esse é o aniversário original de Renascimento. E isso pra mim é muito marcante, sabe, cara? Porque eu acho que, obviamente, que todos os dias nós temos a oportunidade de recomeçar. Todo dia, quando a gente abre o olho pela manhã, a gente tá tendo uma chance de mudar, inclusive, o que tá acontecendo, de fazer diferente ou fazer igual o que tá acontecendo, enfim. E quando tu respondeu isso, eu achei muito bonito e me pegou, porque obviamente que a gente está falando contigo, que é uma pessoa fora da curva, né? Porque, bom, tu é o único em 123, né? Então, assim, obviamente que a gente está falando com uma pessoa que é diferente. Mas, ao mesmo tempo, no nosso podcast, eu aprendi morando fora e o que a gente sente é nosso, né? E não dá para minimizar a dor do outro, para dizer assim, ah, não, mas isso aí que tu tá sentindo é bobagem. Porque nem todo mundo vai ter a oportunidade que o Ricardo teve na vida de renascer, né? Tem gente que não vai ter essa sorte, né? Por exemplo, naquele avião foi tu o único passageiro que teve essa, aspas, sorte, né? E eu queria te perguntar isso, sabe, cara? Como é que tu lida com os teus sentimentos e como que tu fez para conseguir falar de tudo que tu passou de uma maneira tão tranquila, vamos colocar assim? Tu teve ajuda? Tu fez muito tratamento? Como é que foi isso para ti? Não, por incrível que pareça, é muito pessoal isso, né? Muito. Eu não fiquei com traumas, entro no avião tranquilamente, Né? Não tem medo? não tenho. Eu até conto uma história que, quando eu fui você já deve ter escutado, quando eu voltei, eu sou ariano de nascimento, cabeça dura e teimoso, quem gosta de astrologia é o próprio aqui. Um ano depois, voltei na mesma agência da Varig, entrei lá, não me identifiquei, falei com a atendente, olha, eu queria uma passagem para Londres com escala em Paris, o mesmo voo. Ela abriu um sorriso, passagem cara, me passou o preço, eu falei, não, você não está entendendo. Sabe aquele acidente que teve há 1 ano e pouco atrás, sobreviveu apenas um passageiro? Sei, Ricardo Trajano. Falou, pois é, esse cara sou eu. Ela levantou, Meu me deu um Deus. abraço super carinhoso. Eu falei, deixa eu te falar só uma coisa, eu economizei meu rico dinheirinho, paguei cash a minha passagem de volta à vista, não cheguei nem na primeira escala da ida. Você não acha que a Varig tinha que me dar outra passagem? Claro. Minutos depois eles me deram, e aí embarquei com um grande amigo meu, e a Varig nos concedeu um upgrade, não é isso que vocês falam? Uma primeira classe. Uhum. E primeira classe naquela época na Varig, vocês não imaginam como é que era. Era chique. Talheres de prata, Olha. porcelana, pratos, não sei o quê. E eles serviam para a primeira classe, que a gente estava lá todo como um rei. Uísque, champanhe, caviar, vinho, Olha. Chateauneuf du Pape. Ó. E nós tomando todas. Imagina. Eu e o Maurício. Quando o avião decolou, já no ar, o Maurício, muito nervoso, chegou para mim e disse, Ricardo, deixa eu te falar uma coisa. Você está calmo aí, eu estou percebendo, mas eu estou muito nervoso. Se você levantar dessa poltrona, mesmo que você for no banheiro, eu vou atrás de você. Nós vamos juntos. Maurício Valadares tem um programa Ronca-Ronca de música. É? Maravilhoso. Depois você coloca lá Ronca-Ronca e segue ele. Legal. E grande fotógrafo, fez capas de Legal. várias bandas. E deu tudo certo essa viagem de vocês.
Deu tudo certo. E assistimos vários concertos lá Nossa. em Londres. Você tinha o Time Out, não sei se tem até hoje aquela revista. Tem. E aí foi outro papo. Então, eu Pois acho como é que foi a sensação de pisar em Londres pela primeira vez? maravilhoso. Um frio, você não imagina. Nós fomos em fevereiro. Nossa, é frio. Imagina, a gente já foi em janeiro para Londres, a gente já foi 5 vezes para Londres. Eu falei, Maurício, a minha orelha vai cair, cara. Tá congelada demais. Aquele salzinho na calçada pro cara não escorregar e não morrer. Exatamente. E aí, e nessa época tem vários concertos lá em Londres, né? Tinha, pelo menos. E a gente assistiu várias bandas lá. Não, tirei a forra, né? Imagina. Muito legal, muito legal. Mas eu ia falar outras coisas que era sobre... eu vou lembrar, que você estava me perguntando, Amanda, o que era? Eu queria aproveitar, enquanto tu lembra, Ricardo, para deixar aqui o contato do Ricardo na tela. Segue o Ricardo no Instagram, @RicardoSchustTrajano. Tá aqui o @ do Ricardo. Vai estar na descrição desse episódio. O Ricardo é uma pessoa assim, vocês estão vendo, não tem o que dizer. Olha, né? Se você tem uma empresa aqui em Portugal ou no Brasil, tem que chamar o Ricardo, porque a palestra dele é sensacional. Já assisti vários vídeos e é incrível. É uma motivação para toda a equipe e um exemplo de vida, né? Para a gente seguir, de otimismo, de fé, de gratidão, de olhar a vida por outros olhos, porque a gente está aqui só de passagem, a gente não leva nada dessa vida. O Claudinho sempre fala, né? Que não tem cofre. Caixão não tem gaveta, não tem né? Gaveta, não tem cofre, a gente não leva nada dessa vida. Tenha uma vida com um propósito, né, Ricardo? Tenha uma vida que você se orgulhe, né? Que você ajude as outras pessoas, que faça sentido para você, né? Que você faça o bem, porque o bem sempre volta. Você sempre vai ser retribuído quando você ajuda uma pessoa. O mal também. O mal também. Então, se você fizer o mal, ele também volta. Ajude as pessoas, tenha um trabalho com propósito, corra atrás dos seus sonhos, né? Porque nunca é tarde. Nós já entrevistamos pessoas aqui que vieram morar fora com 80 anos, né? Então, nunca é tarde para recomeçar. Nunca é tarde para mudar de emprego, mudar de país, mudar de vida, mudar de carreira, mudar de casamento quando não tá bom, né? Olha aí, momentos de tensão, hein, cara? Não, tá com alguém parceiro, alguém do seu lado que te apoie, que te faça crescer, que te estimule a ser uma pessoa melhor, né? E assim, se você tá do lado de uma pessoa também, que você não concorda com os valores, com a moral, com a ética daquela pessoa, também não faz sentido você estar com uma pessoa daquele nível, né? Então, busque sempre, né, algo melhor para sua vida, não desista, né? Não pare de tentar. A vida é hoje, é agora, não pare de tentar, né, Ricardo? Eu digo que a vida é muito curta para ser pequena. Esse pensamento é de um inglês, Benjamin. Eu acho que a gente tem que... E eu digo sempre que nós, Amanda e Claudinho, nós somos seres essencialmente simples. A nossa natureza é simples. Não importa quem você é, de onde você veio, a sua idade. E às vezes vem aqueles caras, nariz em pé, apontando o dedo para você, falando, você sabe com quem você está falando? E eu digo sempre o seguinte, eu digo um provérbio chinês que diz o seguinte: numa partida de xadrez, independente do seu resultado, o rei e o peão são guardados na mesma caixinha. Então, meu amigo, pega essa sua arrogância e joga ela para o lado, joga ela, sei lá para onde, para o espaço, porque quando você for lá para baixo, você vai ser igual a qualquer um. Exatamente. E na minha lápide, viu? No meu túmulo, eu gostaria de uma frase que coloquem ela. Eu vou até escrever isso para os meus familiares. Aqui jazz, blues e rock and roll. E no baixo, aqui embaixo, eu. Boa! Sensacional. Muito Sabe bom. que isso que tu tá dizendo de humildade? Eu gosto muito de lembrar uma coisa. Estamos final de ano, quase chegando ao Natal, e lembrar que o Rei dos Reis nasceu e foi colocado numa manjedoura. Para o quê? Para nos ensinar sobre humildade. Sim, então, exato. Ricardo, poderíamos ficar aqui por dias, horas, meses conversando. Eu quero te agradecer de coração pelo teu tempo, pela tua disponibilidade, pela tua amabilidade, pela tua educação, por ser uma pessoa tão acessível, tão querida. Se Deus quiser, ainda vamos nos encontrar pessoalmente aqui em Portugal, né, Ricardo?
Se Deus fazendo uma quiser. palestra aí. Bora. Com certeza, Vamos. com certeza. E Vamos nós fazer. Mandei até aqueles Media Kit, Video Sim, Teaser. Não, com certeza. vamos, e assim, sim. ó, nós vamos te enviar o livro do Claudinho, que é o Ai, Morar que Fora, ótimo. Sentimentos de Quem Decidiu Partir, autografado. E Que a gente vai ótimo. ter todo o prazer em te receber aqui em Com Portugal. certeza. As portas estão abertas e a gente vai te levar para Obrigado. conhecer os melhores restaurantes, comer o melhor Obrigado. bacalhau. Aquele que não tá nos circuitos turísticos. Aquele é o melhor bacalhau, tá bom? Querido. Ricardo, obrigado, meu irmão. Falando de livro que você mostrou, o meu livro vai ser lançado até Ó. março do ano que vem. Ai, que bom. E aí vou enviar também para vocês. No Ai, WhatsApp certeza. eu já vou enviar meu endereço, porque eu quero ver esse livro, ler esse livro rapidinho aí de vocês. Com Pode certeza. deixar. Grande já abraço, vamos- adorei conhecê-los, uma simpatia vocês, Querido. muito legal. Isso que Obrigada. a gente leva dessa vida. É verdade. Que Deus te abençoe, Ricardo. Muita saúde, muito sucesso, muita coragem para seguir em frente. Um beijo grande, meu irmão. Obrigado de Beijo coração. para as tuas filhas também, para a Júlia e para a Valeu. Marina. Um beijo. Obrigado. Obrigado, Beijo. Ricardo. Tchau. Gente, Valeu. chegamos ao fim desse episódio sensacional. É verdade. O que poderíamos dizer de uma pessoa que sobreviveu a um acidente de avião, Amandinha? Nossa. Que história. Eu acho que é uma vida nova, né? É o ressignificado da vida. E o Ricardo Trajano é uma pessoa maravilhosa para Querido. vocês acompanharem, Gente boa. seguirem, lerem o livro no próximo ano. É verdade. Com certeza faz uma diferença, assim, quando você ouve uma palestra do Ricardo, quando você assiste um vídeo, né, dele, você entende melhor o sentido da vida e como você precisa ser grato pela sua vida, pela sua saúde hoje. É verdade. E seguimos aqui pedindo para você que quiser apoiar o nosso trabalho, que é totalmente independente, se tornar membro aqui do canal, acessar sempre o nosso site, Mandinha, que é o vagaspelomundo.com.br, porque nele nós postamos notícias que podem mudar a sua vida. Obrigado de coração. Que aula, que aula. Olha, encerra esse episódio com o sentimento de missão cumprida, de ter conversado com uma pessoa fora do comum, e vocês perceberam isso, e que espalhe a mensagem para que chegue aí na sua vida. Tenha calma, as coisas vão se arrumar, e se você ainda não teve a oportunidade de morar no exterior ou já partiu para morar fora, tenha calma, coloca a bola no chão, vai dar tudo certo. Não há mal que dure para sempre. Não, e o que tu tá passando agora é o que tu precisa passar para sair do outro lado diferente. Obrigado de coração para você que nos ouve, dizer que esse podcast, Mandinha, é patrocinado. Sim, temos o patrocínio de America Chip. Se você vai viajar para o exterior e não quer ficar sem internet, porque é impossível hoje em dia ficar sem internet, não poder assistir o teu podcast preferido, né, não poder continuar acessando os vídeos, assistir uma série. Então, americaship.com, vai lá, coloca a data da sua viagem, o destino, vê qual é o melhor chip que a America Chip tem para você, faz a compra, pode pagar em até 6 vezes. O chip tem 3 tamanhos, ou seja, ele cabe aí no seu smartphone. E também tem o eSIM, que é o chip eletrônico da America Chip, e a ativação para você, se for que nem eu, meio cabeçudo, esquecido, No e mesmo esqueceu dia de comprar, da pode viagem. fazer a ativação na hora do eSIM no seu smartphone e viajar com internet de alta velocidade, segura, para muitos destinos, Amandinha, com ligação ilimitada. Então, se vou para os Estados Unidos e quero chegar lá e ligar para todo mundo que mora lá, pode usar o chip da America Chip para fazer ligação, e na hora da compra é só colocar o nosso cupom, Vagas pelo Mundo, ganha desconto, e fazer o convite. Na verdade, é um convite em agradecimento, para agradecer a America Chip por patrocinar o nosso podcast. Segue a America Chip, @AmericaChip oficial no Instagram. Obrigado, America Chip, pela parceria. Obrigado de coração para você que nos ouve, nos assiste aqui no YouTube. Pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar um like e um comentário para esse vídeo chegar mais longe. A gente está cheio de vídeo legal no canal. Olha, tem que episódio. Do Ayrton Senna, incrível. É verdade. E você pode encomendar também o livro do Claudinho, Morar Fora, Sentimentos de Quem Decidiu Partir, por mensagem no Instagram. O livro vai autografado para todos os países do mundo. Um beijo grande, obrigado de coração e semana que vem tem mais. Eu sou Claudinho. E eu sou Amanda. E nós somos do site vagaspelomundo.com.br. Obrigado pela audiência. A gente se encontra, se vê por aí. Beijo e até a próxima. Beijo!